Presta atenção nisso aqui. Pessoal, a USP, quem diria? A USP Vai abrigar na próxima semana um ato contra o STF. Isso mesmo, você não está ficando maluco. Isso é uma notícia que, dependendo do ângulo como você olha, pode parecer ótima, ou pode ser também um dos maiores exemplos de hipocrisia política que a gente já viu nesse país. Provavelmente os dois ao mesmo tempo, né? Entidades civis, jurídicas, empresariais divulgaram um manifesto chamado Ninguém Acima da Lei. Esse documento pede, e eu vou ler aqui diretamente para vocês, olha, ele está pedindo o saneamento institucional e ético do judiciário e a definição transparente de parâmetros éticos que orientem a atuação dos ministros das cortes superiores. É isso que ele está dizendo aqui. Esse manifesto ele vai ser lido na próxima segunda-feira, dia 2 de março, na Faculdade de Direito. Qual que é a essência disso aqui, meus amigos? A essência é: estão se perdendo as amebas. O público das faculdades sempre foi aquele público que ficava manifestando sem pensar. E agora esse público está sendo manipulado. Não acho que eles deixaram de ser manipulados. Agora eles estão sendo manipulados para derrubar o STF. Para limpar a nossa instituição. Você está vendo o tamanho disso? Vocês estão conseguindo compreender o tamanho disso que a gente está assistindo? Estão conseguindo compreender? E o STF está desesperado, tentando, obviamente, fazer medidas desesperadas que não estão dando certo. O STF tentou apagar os seus próprios escândalos ao colocar agora em julgamento o caso da Marielle. A cortina de fumaça não funcionou, no máximo conseguiu ofuscar o próprio caso Marielle. A crise do STF não será resolvida com ilusionismo. Vocês perceberam que a USP não está fazendo manifestação por causa do caso da Marielle? Meus amigos, a gente está vendo completamente a dissolução desse regime lamentável. E olha essa hipocrisia nesse comentário do Demétrio. Presta atenção. O Trump levou o partidarismo a um ponto muito além do que ele era, porque Donald Trump rompeu a ideia de que todos os representantes do povo representam o povo americano. Ele introduziu a ideia de que o outro partido é o inimigo, de que o outro partido é o inimigo do povo americano, é anti-americano. Mas isso não começou agora, ele começou isso no primeiro mandato. Ele não começou, ele copiou isso da esquerda. Qual que é o discurso? Pensa na base, tá? Na base, pensa naquele cara alienado de direita e de esquerda, tá? O cara que só segue e replica as coisas, ele não pensa. Se você pega o cara de direita, ele em nenhum momento ele ultrapassa a linha da democracia, em nenhum momento ele fala em agressão, em nenhum momento ele fala em liquidar outro cara, ele não replica nada disso. Por quê? Porque a galera que é responsável, os influenciadores de direita, os políticos de direita não tem esse discurso. Mas o de esquerda, já a gente não pode dizer o mesmo. Tem um podcast aí com os Zones, não sei o que ele fala que ele é a favor de liquidar o inimigo, de executar o inimigo. Isso é loucura completamente. Isso é loucura total. Mas se você pegar a base amorfa ali, o ser não pensante da esquerda, ele prega a violência e ele prega olhar o outro indivíduo como inimigo, literal. Então o que o Trump tá fazendo não é ir tão para esse extremo, porque ele não coloca como um objetivo liquidar e executar o inimigo, ele não coloca isso, mas ele coloca como inimigo. Tá certíssimo, ele tá jogando com a mesma arma que bateram nele. Não tem como a gente pegar e ficar lutando contra um cara que vem com um facão, você vai pegar e ir na mão, não tem como. Com facão você tem que ir contra o facão, ou você tem que subir a escala, tem que ir com uma arma, senão você vai morrer. Simples, simples, simples. 1 a cada 100 vai conseguir sobreviver, mas 99 vai morrer contra o facão, simples. Ou seja, o Demétrio faz um comentário que eu acho triste, porque ele deveria falar assim: isso não começou com o Trump, ele tá replicando as medidas da esquerda, ele deveria falar isso. Nós nos acostumamos com coisas excepcionais, nós nos acostumamos até com isso. E também não foi o circo, porque o discurso... Lamentável esse comentário do Demétrio, lamentável, tá? Lamentável, mas você vê a destruição completa. E amigos, vazou uma foto da Coreia do Sul, tá? Da Janja e do Lula, tá aqui a foto, ó. Ela realmente foi vestida de botijão de gás. É uma piada, obviamente, mas é porque a roupa dela tava parecendo um botijão de gás, deve ter feito isso aqui com IA, mas achei muito bom, tá? Já vale se eu gostei, mas achei muito bom. Vamos seguir agora. Presta atenção agora nessas colocações, meus queridos. A pressão em cima do STF está sendo histórica. Presta atenção. A sua análise é perfeita, eu assino embaixo ela, mais uma vez. Com toda certeza, o STF está sentindo a pressão da sociedade em relação a vários aspectos, tanto em relação ao que aconteceu no caso do Banco Master, né, com o Dias Toffoli, né, que todo mundo sabia
todo mundo entendia que ele era um juiz suspeito e não poderia nunca, jamais ser o juiz, né, que condenasse o inquérito, quanto relacionada aos outros assuntos, especialmente no que diz respeito à violação, né, da separação de poderes, quando o STF se arvorou em muitos momentos, né, da competência do Poder Legislativo. E agora, né, na decisão do Flávio Dino, na decisão do Gilmar Mendes em relação aos penduricários, você vê que o STF agiu, né, pela primeira vez em muito tempo, agiu de acordo com os anseios da sociedade, né. Os penduricários é ilegal, é imoral, é inconstitucional, é tudo errado, né? É tudo um absurdo que acontece com os penduricários no Brasil. E não dá para o STF se colocar, né, a favor dos penduricários, né? Porque é um absurdo, né? O Dino até no voto... A grande realidade é que essa tática do STF sobre os penduricários é o seguinte: ele bloqueia o penduricário para o Alcolumbre e o Mota votarem e legalizar essa vergonha. Essa é a grande realidade. E amigos, a política está rufando como nunca. Presta atenção no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não sei como que isso vai concluir, tá? A direita tem que começar a se unir, porque a energia tem que ficar 100%, não é 0,5%, é 100% focada para ganhar as eleições. Se a gente ficar se discutindo internamente, a gente vai acabar perdendo essa mamata que tá fácil, Hoje a gente está contando com os erros do inimigo para poder crescer. A gente está crescendo nesse exato momento, não por mérito nosso, mas pela grande camisa 10 que é a Janja. Presta atenção. A situação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no TSE não é nada fácil. Essa é a avaliação que tem sido feita nos bastidores pelo senador Flávio Bolsonaro, que, em tese, é aliado do governador fluminense. Presta atenção nisso aqui. O senador Flávio Bolsonaro tem dito em conversas reservadas nos bastidores que a situação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no TSE é muito difícil. Segundo relatos, Flávio tem dito a aliados que não pretende trabalhar pela cassação de Cláudio Castro lá no TSE, mas o senador também tem dito que não vai trabalhar para ajudar o governador do Rio de Janeiro por considerar que a situação dele é muito difícil. No próximo dia 10 de março, o TSE vai retomar um julgamento de uma ação em que Cláudio Castro é acusado de abuso de poder político e econômico no chamado escândalo do CEPEG. Trata-se de uma revelação feita pelo portal UOL de uma lista de pagamentos de funcionários fantasmas lá na CEPEG e também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, composta por aliados e cabos eleitorais de Cláudio Castro. Se o governador do Rio de Janeiro for condenado nessa ação no TSE, ele pode ficar inelegível. Se essa condenação vier antes das eleições de outubro de 2026, inclusive, Cláudio Castro não vai poder concorrer no pleito de outubro. O governador pretende deixar o cargo em abril deste ano para ser candidato ao Senado. Para mais baixo... Ou seja, a gente está ficando com uma situação complexa que deveria ter o foco total dos articuladores da direita e a gente está discutindo internamente. Por que eu tô falando isso? Amigos, um debate, esses debates gastam tempo. Ou seja, o tempo do Flávio Bolsonaro é limitado, ele tem que focar em alguma coisa. Ele vai focar em salvar o pai ou ele vai focar em resolver briga. Salvar o pai no sentido de ganhar a eleição. Ou resolver briga entre Michele e Eduardo. Eduardo e Michele, Nicolas, Alan dos Santos. Entende o que eu quero dizer? E a estratégia tá ficando muito mal executada. Olha isso aqui. Acato a ordem do Diretório Nacional, do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado. Se teve o desgaste de flertar com uma aliança com Ciro Gomes, foi não é certo ou errado? O certo é você colocar quem vai ganhar. Se é o Ciro Gomes, faz aliança. Ah, mas eu não o problema é seu que eu não gosto do Ciro Gomes. Aqui não é criança. Você não faz o que você gosta, você faz o que você tem que fazer. A gente tem que tomar os governos do país. A gente tem que tomar o Senado, a gente tem que tomar os deputados, a gente tem que tomar a presidência. Se você for pegar, não, mas eu não gosto do Ciro Gomes, então beleza, você vai perder o governo do Ceará. Será que isso não vai fazer falta em algum momento? Será que isso não vai fazer a gente perder os senadores do Ceará? Será que daqui a pouco você não vai ter que escutar outro perder o Mané na tua cara?
consegue compreender que a gente tem que ser maduro? E aí, se a gente da direita ficar apertando, não pode Ciro Gomes, a gente tem que ver quais são os parâmetros do acordo, beleza? Vamos apoiar o Ciro Gomes? Ciro Gomes tem histórico de cumprir o que fala? Beleza, tem. Qual que é o contraparte? Contraparte que ele vai conseguir eleger 2 senadores. Top, dentro. Beleza. Você ganha mais um senador, uma influência em mais um estado, você ganha senador, perfeito. Top, entendeu? Não tem o que fazer. Não é milagre, meus amigos. Você tem que fazer concessão. O nome disso é jogo político. Tem que fazer concessão. Simples. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente salvar o Brasil em 2026.